Boa tarde a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que gostoso. Gostoso a gente estar com Jesus. Como é bom ser de Jesus, pessoal. Como é bom ser de Jesus. Aceitei o Senhor Jesus aos 14 anos de idade, fazem 30 anos. E eu me arrependo de não ter aceitado. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Amém? E aí, vamos falar sobre dinheiro? Quando eu digo vamos falar sobre dinheiro, tem uma unção em mim maravilhosa, sabe? Não era assim, mas agora é. Então, essa unção eu peguei aqui, viu? Eu peguei essa unção aqui. Se você se envolver, você vai também mergulhar nessa mesma unção. Amém, pessoal? Glória a Deus. Que maravilha. O tema da ministração hoje é regulando o seu padrão de vida. Nós temos falado sobre uma série de problemas que têm prendido as pessoas na área financeira, a cura para problemas financeiros. E um dos problemas que muita gente tem vivido é na regulação do padrão de vida. O padrão de vida dela está desregulado para mais. E isso se torna um problema muito grande. Não tem dinheiro que dê quando você gasta mais do que o que tem. Não tem dinheiro que dê. E hoje nós iremos aprender a regular esse padrão de vida. Quero fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: para que você trabalha? Eu estou perguntando o que? Você me pergunta: para que? Qual a finalidade do seu trabalho? Você trabalha para que objetivo? A segunda pergunta é: você trabalha para pagar as contas ou trabalha para prosperar? Pergunta ao irmão e veja qual vai ser a resposta dele. Bom, você está trabalhando para pagar a conta ou para prosperar? Qual a resposta que teve aí? Seja bem sincero. Eu sei que alguns ficam constrangidos nessa hora e dizem para prosperar. Mas, para ser bem sincero, algumas pessoas têm vivido durante anos trabalhando para pagar contas. E há algum problema nisso? Todo problema. Porque Deus não nos fez para sermos escravos. Tem algumas pessoas, pessoal, que se auto-escravizarem dos boletos e das contas a pagar. Elas não têm um som de qualidade, mas, inclusive, até a autoestima dele como um homem ligado, um pouco abalado, e que nasce aquele sentimento de impotência. E quando ele recebe um salário, ou recebe dinheiro prolabore, ou seja, como for, na verdade, é só mais assinar documento. Porque o dinheiro já tem endereço. Não vai ter com nem de esquentar no bolso. Porque todo o dinheiro dele já está compromissado. Eu pergunto a vocês, isso é bom? Isso é bom? Não é. Não é bom. É isso que Deus quer na gente, que a gente viva para pagar contas intermináveis. Com certeza, não é essa a vontade de Deus. Mas essas contas, elas não surgiram por acaso. Não é problema de Lulu. Porque tem gente que compra fiado, depois a culpa é do diabo, né? Mas não foi o diabo que comprou. Hoje nós iremos aprender a regular. Diga regular. Regular. O padrão de vida. Fala para o seu irmão, aperta assim no botão dele. Ó. Se regula, meu irmão. Vai. Se regula. Vai. Se regula. Talvez o negócio está meio desregulado. Provérbios, capítulo 23, no versículo 7, diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim é. Qual o problema de você trabalhar para pagar a conta? Porque enquanto você pensa somente em pagar a conta, o máximo que você vai conseguir é o quê? Pagar a conta. Porque você está imaginando que vai conseguir o dinheiro de pagar as contas. Estou batalhando aqui para pagar as contas. E alguns até usam aqueles termos que o mundo usa. É assim mesmo, as coisas estão difíceis, né, rapaz? Não dá nem para ganhar dinheiro. Antigamente dá, mas agora é só para pagar
as contas não. Para mim, da pessoa. Amém? É isso que você tem que falar também. Eu não vou trabalhar só para pagar contas. Eu trabalhar vai lucrar. Vai com o resultado, se dá sobre um saldo positivo. Amém? Então, se você imaginar que tudo que você vai ter vai ser condição para pagar as contas, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque você vai se predispor somente até isso. O seu esforço também só vai se elevar até o ponto de pagar as contas. Ou pagar as contas, você se coloca bem. Porque o seu objetivo era pagar as contas. A Bíblia, ela nos orienta a trabalhar para prosperar. A Bíblia não orienta ninguém a trabalhar só para pagar contas. Nós vamos ver um exemplo claro aqui. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 28, diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe com as próprias mãos, né? Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que... Lembra daquele para que no começo? Para que você trabalha? A Bíblia diz aqui, ó, para que tenha dinheiro para pagar as contas. Não. É isso? O que é que diz aí? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Gente, isso é um tapa na cara do diabo. Deus pega aqui a pessoa que era ladrão e ele estava dizendo: olha, você se roubava, porque meu irmão é ladrão mesmo, antes de se converter. E ele disse: você que roubava, você não vai roubar mais. Mas ele poderia simplesmente dizer: não, agora você vai trabalhar e vai conseguir pagar as suas contas para sobreviver. Não, ela diz: não é desse nível de pagar contas que você tem que viver, não. Você vai trabalhar, mas não é só para pagar contas, é para que você tenha para repartir. Então a Bíblia ensina a gente a trabalhar para prosperar, para ter para dar. Obviamente, para ter para dar, você precisa primeiro trabalhar para suprir suas necessidades, você precisa trabalhar para pagar suas contas, e ainda depois ainda sobra dinheiro. Se você quiser pagar as contas, suprir a necessidade, ainda vai sobrar. Não é verdade? Então você só vai ter para dar depois da sua necessidade, já está o quê? Que está suprida. Por quê? Se você dá o pão que você vai comer, isso não é doação, isso é sacrifício. E a Bíblia diz que Deus quer obediência, mas sacrifício não. Por isso Paulo diz: cada um dê segundo o que tem, e não segundo o que não tem. Porque eu sei que tem pessoas que mesmo na dificuldade ela é generosa, porém ela dá e falta para ela. Essa é a vontade de Deus? Não é. Ela não está atingindo em obediência ao ensino bíblico, porque o ensino bíblico é ter para dar e não tirar da sua boca para dar. Amém, pessoal? Amém. Próximo slide, por favor. Existem 3 tipos de mentalidade de trabalho. O primeiro tipo de mentalidade é trabalhar para sobreviver. Existem algumas pessoas que trabalham para comprar comida, para comprar a roupa, para pagar o aluguel, para sobreviver. E elas chegam até a falar: estou lutando aí para sobreviver. Esse é o nível número 1. O segundo nível de mentalidade é o que trabalha para pagar as contas. O primeiro, que trabalha para sobreviver, pode chamar de sobrevivente. Mas Jesus não veio para a gente ser sobrevivente. Jesus veio para que a gente tivesse vida e a tenham com abundância. Amém? Eu sei que quando eu falo isso, algumas pessoas talvez se encaixem nesse nível de sobrevivência e dizem: mas eu estou passando por isso. Gente, eu sei que você pode até passar por esse momento, mas você puder permanecer nele. Não é vontade de Deus que você permaneça nele. Se você é um sobrevivente com longo de 4 anos, você desde que se entende por gente, é sempre passando necessidade, isso não é a vontade de Deus. É na hora de você se olhar no espelho e dizer: Deus, tem alguma coisa errada em mim. Foi o que aconteceu comigo quando eu tinha 30 anos, meu irmão.
Eu não prosperava nem a pau, a situação não avançava. E fui orar no dia do meu aniversário, chorei. Eu disse, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo, porque eu não prospero nem a pau. Como dizia um amigo meu, nem com reza de santo macho. Não ia, não avançava. Tem alguma coisa errada comigo. E eu orei e disse, Deus, me ensine a lidar comigo. E eu conheci que o problema estava em mim. E aí comecei a trabalhar nessa área. Amém? Então, se você tem sido um sobrevivente, trate de sair dessa zona, porque esse não é o seu lugar. Amém. Também, você não deve ser aquele que trabalha só para pagar contas. Esse que trabalha só para pagar contas, muitas vezes, ele até ganha para sobreviver. Mas ele é o que podemos chamar de gastão. Tem pessoas que parecem que não gostam de dinheiro, pessoal. Todo o dinheiro que entra na mão dela, ela faz o quê? Ela gasta. E o dinheiro que não chegou ainda, ela já gastou. Tem pessoas que já gastaram o dinheiro do próximo ano todinho. Tem pessoas que têm 5 anos da vida dela comprometidos. Aqueles boletos de 60 boletos para pagar. O gastão, ele em alguns momentos pode até parecer que é próspero. Mas é só fachada. A casa que ele mora não é dele. É do banco. O carro que ele dirige não é dele. É do banco. Se atrasar, é. Os móveis que tem em casa fazem você até a roupa que está vestindo. Só é dele porque ela olha para essa de volta paz. Mas ainda custa lá. Aí são os gastões. E eles vão levando e abrem equipe, gastando e leva no mínimo para eles. E sempre vira peniada. Bata de conta. Gastão. Sofre muito na vida. Porque Deus dá uma bênção para ele, mas ele não sabe gerir as bênçãos. Nós, como cristãos, precisamos aprender a ter domínio próprio. Amém? Porque muitos dos problemas que as pessoas têm enfrentado na área financeira é porque elas são gastonas. Tudo que oferece ela compra. Tudo que convida ela para ir, ela faz, não tem dinheiro, mas vai, ela se mete, passa no cartão, ela não faz conta. Não seja um gastão. Fala para o irmão, não seja um gastão. Não seja um gastão. Seja rápido para ganhar, mas seja lento para gastar. Repita comigo, rápido para ganhar e lento para gastar. Calma, não precisa gastar todo de uma vez, não. Amém. Se a minha mãe, o mês é grande, meu filho, tenha calma. Não seja gastando. E a terceira mentalidade é o que trabalha para prosperar. Esse aqui, nós podemos chamar ele de quê? De próspero. O próspero, ele não aceita viver só pagando conta. Ou não aceita também apenas trabalhar só para comer. Não, ele trabalha, mas com algo em mente. O trabalho, isso é sonho. Vai ser prosperar, para levar o melhor para minha família e para ter para dar. Eu não quero ser um peso da vida de outras pessoas. Eu vou trabalhar e vou ter para dar. Gente, tem alguns cristãos que estão hospitando. Um irmão estava conversando comigo um dia desse e falou a situação. Ele disse, rapaz, está acontecendo isso e isso. Meu Deus do céu, nós somos chamados para dar. Aleluia. Nós somos chamados para dar. Diga, eu fui chamado para dar. A mentalidade de pidão não é de Deus, meu irmão. Não é de Deus, isso é uma mente mesquinha. É uma mente mesquinha. Nós somos chamados para ser doadores e não tomadores, não aproveitadores, não exploradores da boa vontade alheia. Você tem que ter isso em seu coração. Você tem que olhar para as pessoas e pensar: o que eu posso fazer para fulano? E não o que eu posso tirar de fulano. Isso é feio. Isso é feio. Não é isso que Deus quer para a gente, não. E tem outros irmãos que tudo quer que alguém pague para ele. É para mim, meu irmão, que deixa de ser pidão. Deixa de ser pidão. Sabe que quer ter uma vantagemzinha, que alguém pague alguma coisa. Deixa de ser pidão. Aprenda a ser um doador. Ou aprenda também a conformar-se com aquilo que você tem. Viver com aquilo que você tem, ao invés de ficar explorando e alcançando a boa vontade de outra pessoa. Isso não é de Deus, pessoal.
Nós temos mentalidade não é de pobreza, de esmolar. Nós temos mentalidade de prosperidade. Amém? Prosperidade. É essa mentalidade que nós temos. E é para esse nível que Deus quer nos levar. Próximo slide, por favor. Se você levar o seu padrão de vida acima e o seu próprio ganho, isso travará o seu progresso financeiro. Um dos maiores cuidados que você precisa ter na administração do seu dinheiro são despesas fixas. Por quê? Porque as despesas temporárias, você tem ali durante o tempo, 3 meses, um ano. As despesas fixas são aquelas que todo santo mês vão chegar com dinheiro em sua casa. E aí, quando se encontra várias pequenas despesas fixas, se torna uma grande despesa que compromete o seu dinheiro, de maneira que quando o seu dinheiro pega bom, ele já está todo bloqueado. Não tem nem o que você planejar mais, o que fazer, já está tudo. Então você tem mais cuidado com despesas fixas. Às vezes é uma assinatura que você fez, você nem assiste aquele negócio. Todo mês você está descontando dinheiro, às vezes vários fatores que você não está nem utilizando, você não percebe que está vindo uma taxa administrativa ali que tira R$30 do seu dinheiro por mês. Você vende só 30 vezes 12, dá quanto? 360 vezes 10, 3.600. 3.600 em 10 anos você paga em taxa administrativa. Talvez você tenha que estar com há mais de 10 anos. É uma coisa que se fala. Então você precisa ter muito cuidado com essas despesas fixas, que isso é relevante, sabem? Os seus custos fixos. E aí você não ia ganhar nada. Eles estão muito comprometidos com coisas que talvez não sejam essenciais. Tem um musiquinha que cantava sobre o detergente, né? Você deve lembrar, detergente PP. E assim, somente o necessário, o extraordinário é demais. Na sua despesa fixa, somente o necessário. Amém, pessoal? Por quê? Porque isso vai dar liberdade para você fazer algo em outro dia. E aí nós iremos ver primeiro o que fazer com o dinheiro. Depois mostraremos o problema de quando você eleva demais o padrão de vida. Aqui é o fluxograma do dinheiro da maneira, digamos que normal, para o cristão que quer prosperar. Lembre-se, você trabalha para quê? Prosperar. Você não trabalha para pagar contas. Então, se você quer prosperar, então, no primeiro fluxograma, nós temos aqui a fonte de renda. Essa torneira representa a sua fonte de renda, que são as suas entradas, o que entra na sua vida. A primeira torneira que deve ser aberta é a torneira de quê? A de baixo ou a de cima? Se eu abrir essa torneira de baixo primeiro, ali tem pequenos desfrutes. Se eu deixar ela aberta e não regular, o que vai acontecer? Essa torneira aqui, gente, tem a capacidade de arrastar toda a água que tem nessa caixa. E tem gente que quando recebe dinheiro, ela não faz ideia da noção do quanto aquele dinheiro dá. E ela parece sim ganhando nota, sabe? Porque ela fica realizando todos os desejos com aquele dinheiro. Mas lembra aqui que a gente falou que primeiro vem a necessidade, para depois que vir o desejo? O desejo só deve sentar na mesa depois da necessidade já estar saciada. Porque o desejo ele é guloso. E se você deixar, ele vai comer tudo. Então se você abrir essa última torneira aqui, ó, do desfrute, você vai desfrutar, vai ser 1000 maravilhas durante um dia. Você sabe que tem gente que come caviar durante 2 dias e arrota rato durante 28 dias. É sério. Pessoas que comem, eu conheço pessoas assim. Com 2 dias ela deixa, estou sem nada. Estou sem nada.
A primeira torneira, gente, é a torneira da honra. Honra ao Senhor com seus bens. A torneira da honra, ela vai abrir portas maravilhosas do céu. Aleluia. O mundo administra mesmo onde quer, cada um faça o que entende. Mas nós cristãos, nós aprendemos a honrar o nosso Criador. Porque tudo que vem em nossas mãos, vem de quem? De Deus. De Deus. Você nasceu não trouxe nada, como momento também não levará nada. Você não é dono, você só é mordomo. Um administrador. A semente de honra é a primeira. Dízimo e oferta. Essa é a primeira coisa que você faz com o seu dinheiro. Amém? É abrir a torneira da honra. Mas também, até essa tem limite, né? Vê, ó. Se você pegar essa torneira, colocar aqui embaixo e abrir ela, vai também gastar tudo. Você tem coisas para pagar. Então você precisa também regular até quanto você pode dar. Até quanto você pode dar. Todos os meses eu tenho minha meta de oferta. É quem falou. Entendi o que ele falou? É quem falou, se desse sagrado, faça chuva, faça sol. Mas eu não tenho limite. Se eu gostaria de fazer tudo, mas o meu dinheiro é limitado, filho. O mais dinheiro que você tem é limitado. Você não pode descobrir um santo para cobrir outro. Amém? Então precisa ser regulado. A segunda torneira que você vai abrir aqui, essa torneira azul, custo de vida. Essa torneira aqui, você precisa colocar nela somente o necessário, o extraordinário é demais. Só o necessário. Por quê? Porque se você crescer demais esse custo de vida, meu irmão, não vai sobrar para mais nada. Essa torneira aqui tem que ser bem regulada. Você tem que viver sempre abaixo da sua renda. Sempre abaixo. Eu poderia dirigir carros melhores do que eu dirijo, mas eu vivo abaixo. Eu poderia vestir roupas melhores do que eu visto, mas eu vivo abaixo. Por quê? Porque se eu comprometer todo o dinheiro com essas despesas, não vai sobrar dinheiro para as outras coisas. Você vai ver mais para frente. Custo de vida, regule. E agora nós vamos para a terceira torneira. Essa terceira torneira se chama investimento. Mas você diz, eu não tenho nada investido. Então, primeira coisa, você vai precisar investir na sua reserva de tranquilidade. Reserva de emergência, não, nunca fale isso. Hein? Isso é feio até de se falar. O seu cérebro abomina você falar reserva de emergência. Tem que trabalhar para coisa ruim. Reserva de tranquilidade. Antes de fazer qualquer investimento, você precisa ter reserva de tranquilidade. Eu senti o peso dessa reserva da tranquilidade quando, uns meses atrás, eu parti o carro em um do carro. Uma barulhinha simples e tal. E aí o taxista saiu agoniado. Eu disse, meu Deus, você bateu. Pai, que é tão tranquilo. E aí ele disse, mas é porque você está tranquilo. Eu estou vendo, eu dependo dele, não tenho dinheiro, tá? Tranquilo. Eu vou pagar tudo o que for necessário. Você tem o carro dele, paga dinheiro para você o carro dele, ainda tem o dinheiro a mais a ele, ficou feliz da vida. E eu percebi que ele não tinha reserva, por isso que ele ficou angustiado. Enquanto eu, que foi a pessoa que bateu o carro, uma matéria simples, né? Mas fiz tranquilo. Por que eu fiquei tranquilo? Porque eu tinha uma reserva de tranquilidade que eu sabia que dava para subir. Gente, imprevisto vai acontecer. Não é questão de que quando se vai acontecer ou não. É quando vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai. Pneu de carro fura. Não adianta você viver com um pedido para os anjos circular os 4 pneus do seu carro, porque eles podem estourar a qualquer momento. Meus irmãos, os anjos têm mais coisas para fazer do que ficar segurando o pneu de carro. Você não sabe que o pneu do carro gasta. É verdade. Mas precisa trocar. Então, o primeiro investimento é da sua tranquilidade. Gente, chega de viver em agonia. Chega de viver em agonia. Faltou coisa. Ai, meu Deus do céu, esse cão do inferno. Meu irmão,
você não sabe que o gás vai faltar. Chega de viver em agonia. Ai, meu Deus, a energia só passou ali, deu cristalão, ai, meu Pai do céu. Senhor, bota eles para bem longe, coloca anjos nessa porta, livra, Senhor. Chega de viver em agonia. Isso não é bom. Isso não é a verdade de Deus ter jeito. Muita agonia que as pessoas passam. Não precisa pensar, não. Uma reserva de tranquilidade vai deixar você o quê? Tranquilo. Dinheiro guardado não faz mal a ninguém. Repita comigo. Você não fala a ninguém, gente. É a primeira reserva, né? Reserva de tranquilidade. Não vai investir ainda. É o seu investimento, porém, na sua tranquilidade. Esse dinheiro fica lá guardado, para o CDP, né? A ponto de bala. Precisa. E pequenos desfrutes. Você precisa desfrutar. Nem que seja coisas poucas. Às vezes o seu dinheiro está pouco, mas separa ali dinheiro para tomar um sorvete, para fazer alguma coisa bem básica que você gosta, mas desfrute, porque senão o seu cérebro vai lhe sabotar. O seu cérebro vai dizer para você, eu não vou me esforçar mais. Porque eu me esforço, quando chega o dinheiro, ele esquece de mim. Ele vai começar a se sentir desanimado. Então você precisa dar uma recompensa para o seu cérebro. Esse se chama... Mas no começo, meu irmão, cá. Os caminhos pequenos disputas. Olha, quem não administra bem dinheiro nunca vai ter grandes disputas. Você precisa começar com pequenos disputas. Próximo slide, esse é o primeiro momento, né? Você seguiu essa regra, ok? Aí no segundo momento, olha o que aconteceu. Repare. No seu segundo momento, o dinheiro já está aumentando, você vai continuar, primeiro dízimo e oferta, seu custo de vida está aumentando tamanho. Você não elevou, você não aumentou o dinheiro. Onde está? Qual o problema de muita gente? Toda vez que aumenta as entradas, ela aumenta o custo de vida. Ganhou mais dinheiro, ela aumenta mais. Só se surgir uma notícia, você vai receber um aumento de salário. Ela já compra algo contando com o aumento que nem teve ainda. Então, não é, segura ele aqui, com calma. E agora você vai passar para o investimento mesmo. Você investiu primeiro na reserva de tranquilidade, já está cheia a reserva de tranquilidade. Agora você vai na reserva de oportunidade. Aí você fica só na mocha. Apareceu a oportunidade. Gente, eu descobri que dinheiro guardado gera oportunidade. E os desfrutos, no segundo momento, você já pode até desfrutar um pouco mais. Por quê? Seu dinheiro já está rendendo, né? E aí, esse investimento que você fez, ele vai gerar o quê? Uma renda extra. Ou seja, a sua entrada já está aumentando. Você tem a renda principal, já tem uma renda extra aqui. O caldo já está engrossando, amém? E aí vamos para o terceiro momento. O terceiro momento, aí surge agora uma novidade. O que foi que surgiu aqui de diferente? Pensão extra, aleluia, diga aleluia. Uma pensão extra, mas meu irmão, por favor, não faça conta contando com a pensão extra. Por quê? Porque você não sabe nada bem quanto ela vai chegar. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei o terceiro momento, tá? Você com calma e não ficar apenas contando com a pensão extra. Não. Ela vai chegar, se você continuar nesse ciclo aí, sem aumentar o seu padrão de vida. Pensão extra vai chegar. E agora, meu irmão, olha, você vai poder desfrutar, você vai poder realizar grandes desejos e realizar desejos de outras pessoas. Agora você tem dinheiro até para pagar para outra pessoa. Amém? Vamos que eu pago. Amém? Esse daqui é o funcionamento normal que tem que ter na vida do cristão. Mas, nós vamos agora, como tem sido a vida de alguns cristãos. O custo de vida alto, funcionama atrapalhado. O que é que ele faz? O que foi que aconteceu aqui? Ele elevou o custo de vida. Aí ele faz o quê? Isso é um cristão que ainda está crente, viu? Aí ele diz uma oferta, o restante, custo de vida, não sobra nada para reserva de tranquilidade nem investimento. Aí ele já está agoniado. Se surgir uma notícia de algum dinheiro extra que ele tem que pagar, que ele não estava esperando, aí o irmão, ele já fica todo nervoso. Agora tem uma outra situação pior ainda. Próximo. Capítulo.
que é o abismo financeiro. Ele levou tanto o custo de vida dele, que ele disse que não tem dinheiro mais para dar o dízimo. Não tem dinheiro para ofertar. E aí todo o dinheiro dele vai para o custo de vida. E ainda assim não dá. Ele tem que complementar com dívidas. Diga, chega. Não se pedir assim. Você deve mostrar você. Diga, pai, me perdoa. Porque fui displicente na administração dos recursos que o Senhor colocou em minhas mãos. Me ajude a regular. Me paga, me paga.